Meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Bom, motivo deste vídeo é para falar sobre a lei de abuso de autoridade. Essa lei, ela vai dar o que falar. Não tem como. Já haviam discussões lá na esfera legislativa e agora nós temos um grande problema na celeuma jurídico de aplicação da legislação. E a Lei 3.869, de setembro de 2019, finalmente entrou em vigor, né? Com alguns vetos, com algumas situações bem específicas, mas que eu fiz algumas leituras eu vou dizer assim, porque eu fiz algumas 4, 5 leituras sobre o tema, até muito mais que isso, até perdi a conta de tanto ler a legislação, porque eu achei super importante que nós estejamos atualizados pela legislação. E inclusive eu faço até um apreço aqui, uma grande importância de trazer essa informação para o público em geral, inclusive os servidores públicos, que eu acredito que eles devam ter que incrementar as escolas judiciais, as escolas de formação, para evitar com que seja aplicada de forma negativa a lei de abuso de autoridade. Então, é muito importante que o servidor público esteja atualizado. É muito importante não só eles, mas também que a sociedade no todo esteja a par do assunto, esteja a par sobre esta legislação aqui, sobre a par de um marco em que há uma abertura, né, de regulamentação no aspecto criminal, no tocante aos abusos enfrentados, né, que são enfrentados pela sociedade, cometidos pelas autoridades públicas, né? Então nós temos que observar que o agente público, seja ele servidor público ou não, o artigo 1º já diz exatamente isso, que ele vai sofrer por um crime, vai responder por um processo criminal, no caso, até inclusive tecendo comentário a parte processual da lei de abuso de autoridade, ela exatamente diz que a ação penal pública ela será incondicionada. O artigo 3º ele estabelece dessa forma. Eu acho que por ser uma ação pública incondicionada, o Ministério Público, por exemplo, vai ter que atuar muito, seja ele Ministério Público Federal ou estadual, conforme o caso. Vai ser um pouco complicado, vai ser muito tenso, mas acredito que o problema maior é a questão de provas. Acho que exista essa questão de provas, ausência de provas, inclusive, eu acho que vai levar isso a uma grande dor de cabeça. Acredito que a legislação, pelos crimes que foram tipificados, são muito específicos, né? Do artigo 9º em seguinte, ele fala muitos crimes que são muito voltados a determinada atividade profissional, inclusive do judiciário, ou só do poder executivo, que é o ato de polícia. Então, esse que é o grande problema maior aí que nós temos que enfrentar, né? Por exemplo, deixar a pessoa presa por mais tempo. Nada aqui também, outro ponto, essa questão, isso é pelo aspecto criminal, mas também aí existem outras esferas de proteção à sociedade, que ainda existe antes da legislação. Por exemplo, pessoa presa por mais tempo, né? No caso, aqui, cadê o crime? O artigo, deixa eu ver aqui. Tá, por exemplo, decretar medida de prisão de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses previstas em lei, em contrariedade às hipóteses previstas legais, né? Hipóteses legais. O que significa dizer? Que o juiz decretou uma prisão considerada ilegal, né? É algo muito complexo e requer muito cuidado, porque às vezes você tem que verificar se realmente aquela prisão foi ilegal, e aí será que ele cometeu o abuso de autoridade? Isso aqui, na parte prática, o artigo 9º, nós temos que citar alguns exemplos, inclusive o que aconteceu, até quem não se lembra, que no juizado especial, não sei se aquele caso era o caso era juíza ou era juíza conciliadora, mas aí não interessa. Aqui a própria legislação já deixou bem claro que pode ser servidor efetivo ou não, né? Porque aqui ele diz, o artigo 1º, que diz que pode ser um agente público,
né? Sendo agente público, vai ser aplicada a legislação específica, essa legislação específica. Então, lá naquele caso de uma senhora advogada lá, jovem, né? Advogada, ela estava no juizado especial e teve uma discussão, não sei o que aconteceu, não estava presente também, lá no estado do Rio de Janeiro, que ela foi presa, né? Caso, digamos que ela foi presa, né, injustamente, né, porque não era o momento adequado, não estava previsto na legislação um advogado ser preso, mesmo que seja por suas palavras, o advogado não poderia ser preso, né? Acho que por suas palavras, acredito que ninguém pode ser preso por qualquer tipo de palavra, inclusive até se for calúnia, injúria e difamação, que é a questão das palavras, nós temos que observar que não há crime, nesse caso há crime, quer dizer, mas não há pena específica da pessoa presa, né? Presa preventivamente. E ser segregado da sua liberdade é algo muito mais grave. Talvez o direito penal seja tão complicado como as pessoas deveriam pensar de ser, não é? Porque mexe com a liberdade das pessoas. E a advocacia criminal, ela só vai atuar em específico porque para evitar-se, consequentemente, o abuso de autoridade, o abuso de ilegalidade, inclusive, nessa questão. E também, até já pontuando, já falando sobre a questão da liberdade, da questão de privativa de liberdade, se a pessoa vai ficar presa, acho que é um dos comentários que eu deveria fazer. Sem sombra de dúvidas, não haverá em qualquer tipo de crime previsto na legislação que a autoridade que cometeu o crime de abuso de autoridade vai ser presa efetivamente, porque não diz nada a respeito disso. Infelizmente, a legislação, a única penalidade que a legislação que assim estabeleceu, que é considerada mais grave, que também está pautada na esfera administrativa, mais do que a judicial, que é a perda do cargo, função público, acredito que é a única possibilidade, né? No caso, seria o efeito de uma condenação, a perda do cargo, o mandato ou função pública. O artigo 4º, parágrafo 3º, eu me lembrei exatamente esse ponto. E de resto, todas as penas são de detenção, que da prática, que o caso, inclusive, vamos supor que a pessoa tenha sido condenada, lá no artigo 9º, né? Lá que diz sobre a pena privativa de liberdade, que não está previsto em lei, né? A pessoa ser presa por esse motivo. Pode ser também delegado, tá? Esqueci de comentar. Pode ser um juiz, um delegado, né? Vou prender você preventivamente para ficar preso aqui. Logicamente que não é o delegado que faz a prisão preventiva em si, né? Mas a prisão flagrante. Mas, agora, é muito importante. Imagina-se a situação em que a pessoa ter sido condenada, aí no caso tem que ser reincidente, né? Aí, sabendo a reincidência desse crime, aí temos esse grande problema. E outro ponto importante, a pena restritiva de direitos, que ela é substitutiva à pena privativa de liberdade, porque o artigo 5º, ele logo estabelece nesse sentido, porque a pessoa pode prestar, ali no caso, as penas privativas substitutivas de liberdade, nesta lei são, aí ele coloca, ele não diz que ela aí que o grande problema que nós vamos enfrentar, se ela é aplicada cumulativa, que acho que é muito, ainda vai ser severo se for cumulativo. A legislação nada diz que o artigo 4º é cumulativo, não é? Ou ele é apenas taxativo, mas também, no caso, poderia aplicar só apenas uma coisa ou só apenas outra, ou todos, ou os três, ou os dois parágrafos. Então, acho que teria esses grandes problemas. Acho que esse daqui, especial da pena privativa de liberdade, porque aqui seria a prestação de serviço à comunidade, né, ou entidades públicas. Acho que seria aqui a substituição da privação de liberdade. A pessoa, em vez de ser presa, se ela é primária e tudo mais, toda essa questão toda, se ela vai ser presa? Não, ela não vai ser presa e vai ser substituída a pena. E já, inclusive, o Código Penal, a parte geral, já lá diz respeito a isso, diz exatamente esse aspecto, que se não há essa questão da pena privativa de liberdade, ela pode ser substituída, né? Vai suspensão por condicional do processo, tem lá esse ponto importante. Então, acho que não vai haver essa questão de prisão, mas a própria legislação, por ser uma lei especial, talvez ela aplique
harmonia com o Código Penal. Então ali diz também lá sobre a suspensão condicional do processo que poderia haver qualquer possibilidade, tá? Inclusive mesmo que seja numa legislação especial. E agora, no tocante à questão da suspensão do exercício de cargo, emprego ou função pública, aí sim que eu acho válido, mas quando lá os efeitos da condenação, o artigo 4º lá em cima, ele fala algo muito mais loucura mesmo, porque se a pessoa vai perder a função, se a pessoa ali em cima, inabilitação para exercício do mandado, cargo ou função pública, esse seria o efeito da punição, né? Os efeitos da condenação, da punibilidade. Aí a pessoa fica inabilitada para o exercício. Inabilitada é diferente de suspensão. Acho que é muito importante que nós tenhamos em mente que a suspensão das atividades habituais, das atividades profissionais lá no servidor público, é totalmente diferente da inabilitação. Se você está inabilitado, vamos supor que ela está inabilitada, mas ela passou no concurso público durante o curso do processo. Ela pode tomar posse do concurso? Não, ela não pode tomar posse do concurso. O artigo 4º ele diz exatamente esse sentido. Só que nós não sabemos quais são os efeitos dessa condenação. Quando que vai ter esses efeitos? Se ela vai durar por quanto tempo? Porque esse é o grande problema que deveria ter sido colocado na legislação, questão de tempo, quais são os efeitos dessa condenação, até qual período, porque vamos supor que a pessoa pegou a pena de 1 ano, então esse período de 1 ano então da pena, já que não existe um prazo específico, ela pegou a pena de 1 ano, ela ficou inabilitada para exercício da função de 1 ano. E há outro problema, o artigo 4º e o 5º, e o 5º lá diz que é suspensão, que é diferente de inabilitação, são duas coisas diferentes. Se a pessoa pegou a pena restritiva de liberdade, ela pode ou prestar serviço à comunidade, né, número 1, ou para a entidade pública, né, número 1. E o número 2 é suspensão do exercício da atividade. Então, a suspensão, ela também tem outro problema. Ela pode ser punida economicamente. A punição econômica também é algo muito mais complexo, porque ela vai ficar sem receber os seus vencimentos, porque ele diz aqui, a perda dos vencimentos e das vantagens. Vamos supor que era um servidor público, um juiz, um desembargador, eu não gostaria de ficar citando qual atividade, mas aí ele tinha um carro para ele se deslocar do poder público. Vai ser aplicado? Sim, ele não pode mais utilizar nenhum tipo de vantagem decorrente da atividade pública. Então é o grande problema que nós vamos enfrentar. Aqui se esse rol aqui do 4º e o 5º, logicamente é taxativo, mas ele também é alternativo, entendeu? Ele é aplicado, será que eu como juiz, eu poderia aplicar uma pena de prestação, eu vou dar prestação de serviço comunitário 1, mais a suspensão do cargo. Poderia fazer isso? Acredito que seria interessante que sim, só que para fins penais, a pena não pode ser dada excessiva. Se a legislação nada diz que ela pode ser cumulativa, não poderia haver sentido isso. Isso seria os efeitos práticos da condenação no tocante aos crimes de abuso de autoridade, porque acho muito importante isso. Nós tenhamos em mente que todos os crimes, eles nada mais trazem do que apenas essas partes mais voltadas à ideologia no tocante a aspecto da administração pública, porque tira-se um servidor que abusou, né, da sua autoridade, né, pode ficar suspenso se for restrição, ou se pena condenatória reincidente, ele perder a sua função, sua atividade profissional, né? Então, são esses dois fatores. Fora isso, eu acho que a legislação ela é muito específica no tocante aos seus crimes. Já deixa delimitado quais são os agentes em que ele deixou reservado. Acho que eu vou fazer vídeos já falando sobre isso, sobre os tipos de pena, e vou fazer uns comentários, acho que são muito mais válidos. Mas até de início, desses minutos iniciais que a gente conversou a respeito sobre essa conversa de uma pessoa só, no caso só você que me assiste, mas eu acho importante que nós tenhamos um diálogo em mente. Se você também, inclusive, quiser tirar da sua mente, quiser colocar aqui no seu comentário, aqui no qualquer rede social que eu vou deixar divulgado este vídeo, no YouTube, no Instagram, você pode
comentar também lá no Facebook, não é? Então eu vou deixar aqui minhas redes sociais, para você colocar suas conclusões do que eu falei. E em breve eu vou colocar novos vídeos sobre esse tema também, inclusive. Tenho que colocar outros vídeos relacionados ao pacote anticrime também, que ainda já deixei gravados, eu vou colocar. E não só de aspectos criminais que nós vamos discutir, eu vou colocar coisas diferentes deste ano, vai ser coisas bem legais aí para poder ajudar tanto o estudante do direito, quanto o profissional do direito também, né? O profissional do futuro, que vai ser o futuro advogado, ou mesmo advogado, o juiz, o promotor, não importa qual tipo de classe, não importa o tipo de opinião, mas eu quero abrir discussão. As redes sociais, elas servem para isso, abrir discussões, para começarmos a conversar sobre a legislação, sobre direito, sobre justiça, sobre situações em que são muito importantes para a sociedade precisa disso, entendeu? Isso que você deve entender também, eu entendi. Agora, vamos lá, vamos estudar, vamos entender o direito da melhor forma possível. Então, eu espero vocês nos próximos vídeos. Se inscreve no meu canal, tá? Um forte abraço.